convido a fechar os vossos olhos por um instante, para que nos momentos seguintes possamos estar mergulhados neste aquário de energias balsâmicas emanadas pelo Palácio de Cristal e todos os trabalhadores angelicais que lá operam os verdadeiros milagres em nossas existências, que de lá assistem a todos nós, moradores deste planeta de provas e expiações ainda, que no processo regenerativo está a caminho. E certa feita cumprirá-se então a profecia de Jesus, ao qual os mansos e os pacíficos serão herdeiros deste planeta. Eis-nos aqui, ó Messias, unidos em teu nome, sentindo a tua presença, porque és uma casa cristã que se ergue por teus ensinamentos, e ao qual nós outros espíritos encarnados e desencarnados, que aqui estamos unidos como se fôssemos um só corpo e um só espírito, estamos conectados a ti e sabemos que tu estás conosco. Sabemos, ó Mestre, que ainda não somos pacíficos e nem mansos ainda, ao qual a mansuetude nos nossos corações ainda está distante como uma longa caminhada, e mais longe ainda a pacificação de nossos pensamentos. Mas aqui nos reunimos para nos reabastecermos desta noite da tua boa nova, para nos reabastecermos desta noite de fé, de coragem, de esperança, para que todos que aqui saírem nesta noite saiam limpos, libertos dos seus medos, dos seus desafios e, acima de tudo, de energias terceiras que não seja oriunda do karma. Porque em teu nome conclamamos e o invoquemos na noite de hoje. Limpa cada alma, ó Mestre, em teu santo nome. Faça-se que o mal caia por terra em teu santo nome. Alivia as dores, as depressões, os medos, as angústias, as incertezas de cada irmão encarnado que nesta noite veio estar na tua presença. E que cada espírito que aqui está, em trabalho, em amparo, em assistência ou em proteção, também seja tocado por teu amor maior, ó Nazareno. Porque és aqui uma casa cristã que, unindo-nos uns aos outros, em um só corpo e em um só espírito, conclama uma só voz a oração que tu nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Quero começar com uma alegoria, convidando a todos em vossas casas mentais procurar criar esta atmosfera. Imaginem que estamos dentro de um aquário. Todos nós somos como peixes dentro deste aquário. O aquário é esta casa cristã que ergue os seus pilares sobre os ensinamentos mor de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é para nós o nosso caminho, que é para nós a verdade e que és o exemplo pio da vida eterna. Este é aquele que seguimos, é por ele que aqui estamos unidos na noite de hoje. E quando um ou mais se reúne em teu nome, a tua essência se faz presente.
E o nome de Jesus e a energia de Jesus, ela é tão poderosa. Ela tem uma potência tão extrema, tão divina, tão angelical, que ao simples toque desta energia nos corpos vossos irmãos encarnados, todas as energias terceiras, o acúmulo de energias atmosféricas oriundas de outros encarnados, ou oriundas de outros irmãos espirituais, que por deveras possa ser para vós os vossos obsessores, cair-se-á por terra. E como estamos num aquário, a água como fluido universal, também no plano espiritual, somos submergidos nessa energia e aqui se fará a limpeza. Ao retornar para o reduto de seus lares, retornarão límpidos e cristalinos, devolvidos à vossa vida, ao qual a alcunha deste planeta de provas e expiações apresenta para vós, irmãos encarnados, as missões, as provas árduas e, acima de tudo, as expiações duras, ao qual a dor, por muitas vezes, se faz inevitável para a lapidação de vossa alma, no crivo da envergadura moral, pela espada ferida, por muito a espada vos ferirá, causando a dor inevitável. Mas sofrer, perdurar no sofrimento, se faz como escolha. E na noite de hoje, imergidos na energia de Cristo, toda essa angústia, toda a depressão, todo o medo, a desesperança, cairá por terra. E este aquário ao qual estamos imergidos, terás a propriedade de limpar a vossa alma, ao qual, devolvendo vós para o seu reduto familiar, para a sua vida, é de vossa responsabilidade manter-se-vos limpo perante as iniquidades do dia a dia. Somos todos espíritos errôneos, peregrinos de múltiplas vidas, ao qual o berço lhes trouxe o presente do corpo. Aproveitai a vida com euforia, com alegria e com felicidade, porque vós sois espíritos transitórios no corpo da matéria, ao qual foram confiados a este corpo para saírem deles melhores, mais próximos de Deus nosso Pai. E assim se cumprirá, quando nos nossos passos kármicos, carnais, trilharmos os passos de Jesus, de bondade, de gentileza, de generosidade e, acima de tudo, de amor para conosco e para com todos os nossos semelhantes. Assim será com toda a certeza, porque esta é a lei e todos os profetas estão embutidos nesta lei. Assim seja. Abrimos para a pergunta. Vamos começar aqui, que aí nós temos um segmento e já vamos aí. Como que podemos discernir o que é espiritual do que é físico? Como a gente pode ter um discernimento, por exemplo, o que é nosso pensamento e o que é um espírito falando com a gente? Ok. De tempo em tempo falamos e contamos sobre este fenômeno da interferência espiritual sobre vós, irmãos encarnados. Kardec, na codificação, faz esta pergunta aos espíritos: podem os espíritos interferir na vida do encarnado? E a resposta catalogada por Kardec, com as respostas de inúmeros médiuns espalhados por todo o mundo, este planeta Terra, trouxe a seguinte resposta: não só podem, como ordinários, por muito, os espíritos regem as vidas dos encarnados, transformando-os em marionetes. E Kardec, na pergunta seguinte, indaga de qual maneira os espíritos interferem na vida dos encarnados. E os espíritos dizem: o vosso campo mental não se encontra em vosso corpo. O vosso ser pensante se encontra no plano espiritual. É o teu espírito que é a racionalidade, o conjunto de todas as tuas vidas. Todo o teu conhecimento está no campo espiritual. Então, por ser uma propriedade pensante ordenando o seu corpo, estando ela no plano espiritual, os espíritos agem naquilo que o tange, o plano espiritual mental. Então, o espírito ele não se materializa fisicamente por vossos órgãos, pela audição, pela fonética ou pela visão. Para fazer esta materialização,
é preciso energias da matéria, subtraídas, usurpadas dos corpos biológicos. Muito mais fácil é agir no seu campo mental, porque ele está no plano espiritual. Com esta certeza e partindo deste ensinamento, vamos mostrar a vós que esta é uma máxima e uma verdade. Porém, como Deus é perfeito e generoso e amor acima de tudo, deu-nos o livre-arbítrio. E entre as leis do livre-arbítrio não pode ser lubridiada, não pode ser subtraída, não pode ser usurpada. É uma lei pétrea. E na lei do livre-arbítrio, uma decisão sua pode invadir sobre o seu livre-arbítrio, porque estaria ele invadindo sobre a lei de Deus. Se esta é a lei, um espírito não pode fazer-se passar por você, porque esta é uma lei. Se ele não pode fazer-se passar por você, ele te leva induindo o seu pensamento a ser como o seu. Mas se você estiver atento, os seus pensamentos, quando analisado no crivo da gramática, da língua portuguesa, você conseguirá distinguir qual é seu pensamento ou não. Para resumir toda essa narrativa, um espírito nunca poderá conjugar uma frase usando a primeira pessoa do singular. Eu quero atravessar a rua. Se o espírito chegar perto de você, no seu campo mental que está no plano espiritual, e ordenar, eu quero atravessar a rua, a lei do livre-arbítrio não permite que esta informação seja introduzida no seu campo mental. Esta é a lei. O espírito ele não pode lançar no seu campo mental uma ordem sendo feita na primeira pessoa. Isto é uma contravenção da lei e ela não é permitida. Os espíritos sabedores desta lei, já porque estão há milênios de anos tentando burlar a lei do livre-arbítrio, usando a língua portuguesa que dá ênfase àquilo que chamamos de sujeito oculto, ele pode chegar perto de você e falar assim, atravesse a rua. E você captar esta frase como se fosse sua, porque não está atento ao sujeito oculto. Ele se usa da língua portuguesa para lançar o pensamento sem burlar a lei do livre-arbítrio. E se você não estiver atento para captar qual pensamento estás escutando, em qual pessoa está este pensamento, você captará como sendo seu. E você pode atravessar a rua e ser atropelado. Você pode atravessar a rua e cair. Você pode atravessar a rua e se machucar. Assim como os espíritos sabedores, que não podendo burlar essa lei, podem te chamar pelo nome. Quantas são as vezes que estás no seu reduto do dia a dia, com a mente dispersa nos seus afazeres, e escuta uma voz falando, chamando pelo seu nome. Na figura do Douglas, Douglas, faça isso. Douglas, você tem que fazer aquilo. Com um impositivo. E você toma para si como um pensamento seu. Mas se achar o sujeito, não encontrará o eu. De todas as formas, os pensamentos positivos, os espíritos bons que te passam a informação, eles não são levianos. Eles não te passarão falando-se com o sujeito oculto. Um espírito bom chegará perto de você, em alta velocidade que você estiver com o seu carro, e falará assim para você, você não acha que está correndo? Mostrará o sujeito claro e límpido, porque se trata de um espírito bom. Não usará o subterfúgio do sujeito oculto para lubridiar e enganar o encarnado. Os espíritos bons se valem da clareza e da límpida comunicação para não levar o encarnado a engodos, para não ser ele agente de uma falta. Então o espírito bom passa claramente a mensagem, mostrando o sujeito e o teor da mensagem. E espíritos bons, por muito... Deixa eu dar uma pausa. Você acredita que o seu verdadeiro amigo só te fala coisas boas? O espírito bom também não vai te falar coisas boas. Ele não vai te falar o que quer escutar, mas o que precisas escutar. Certa feita perguntaram ao Douglas, deve ser fácil, Douglas, tudo você pergunta para o Joseph. Ele fala, eu tenho medo.
porque eu não quero saber a resposta. Eu tenho medo da resposta. Então ele não nos questiona, ele segue como tem que ser. O espírito bom nem sempre vai falar o que você quer escutar. O mal, sim. Então o mau espírito, ele pode se fazer-se por bom espírito para ganhar a tua confiança. Aí deves analisar o conteúdo. Não conheces a árvore pela frondosa estrutura de seu caule e de suas raízes. Conhece a árvore pelo fruto. Um espírito leviano, ele pode se fazer-se por comunicações benéficas, pode se fazer por comunicações boas e acreditar que você está em sintonia com ele pelo bem e te levar a um engodo. Espíritos bons são espíritos que são curtos em sua narrativa, não ficam criando enredos, não criam histórias. Eles chegam perto de você e falam assim: preste atenção, olha onde você está indo, cuidado com isso. Quando seus pensamentos estão desviados demais para os usos das bebidas, para os usos das entorpeces, ele chega perto de você e fala: você não está exagerando? Sempre usando o sujeito na frase claramente, nunca subtraindo ele em ocultismo. Quem o faz são espíritos levianos. E espíritos levianos, meus irmãos, se valem de mensagens boas para ganhar as vossas confianças. Espíritos bons, anjos da guarda, chegam e te puxam a orelha quando vocês estão para cá ou para lá. Sempre falo que de todas as produções anímicas de animação, conhecida por vós, irmãos encarnados, aquela que mais se aproximou do exemplo claro do que é o pensamento bom e o pensamento ruim foi o Pica-Pau. Porque o Pica-Pau, antes de fazer uma peripécia, saía um diabinho de um lado, intuindo ele: olha, você vai ter vantagens, isso é bom, isso... E vem o anjinho, e o anjinho fala poucas palavras. E no próprio desenho é quase nula as vitórias do anjinho. Assim é a exemplificação de vós, irmãos encarnados. Lembrando, um espírito bom conjugará a frase mostrando o sujeito explanado. Te chamarás a atenção. Quando nós temos que chamar a atenção do Douglas, chamamos pelo nome: Douglas, cuidado, preste atenção. Olhe isso, observe aquilo. Agora, se ele escuta ou não, é uma outra história. Quase nunca vencemos, porém, isso é uma outra história. Mas o sujeito da frase deve ser colocado límpido e cristalino. Espíritos levianos passam mensagens boas e benéficas, assim como falsos amigos, que juram como serem seus amigos fiéis, leais, honrados, e por trás não o são. Os verdadeiros amigos falam as palavras que precisam ser faladas no momento oportuno, e por muito as palavras doem. Porque se não for isso, não é amizade. Se não for isso, não é amor. Que pai e mãe, percebendo seus filhos sendo perdidos para as bebidas e drogas, passarão a mão na cabeça? Toma mais um dinheiro, usa mais um pouco. Qual mãe e qual pai não pegarão o filho energicamente, ou corrigindo, ou tentando colocar no caminho da prosperidade, do coeso? Assim também é o relacionamento de nós, espíritos, com vós encarnados. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de vocês, essa é a função dos vossos pais. Até uma certa idade, depois vocês criam asas e voam. A função de um espírito anjo da guarda, mentor, guia, quiseis chamar de qualquer nome que for. A função de um espírito para vós, irmãos encarnados, é assistir a vossa jornada e puxá-los quando estiver em rota de colisão ou atrito. Chamamos a atenção, se não advertirem, nos afastamos, esperamos vocês caírem e vamos lá, levanta. Vamos entrar em rota de novo. Assim funciona. Espíritos levianos, né? Espíritos levianos, eles sabem que quanto maior o púlpito que te lançarem e te alçarem, maior é a sua queda. Alçarão-os em púlpitos altos, da vaidade, do orgulho, de todas as inclinações vossas, lhes mostrando uma certa superioridade utópica perante aos seus semelhantes, para que logo mais à frente lhes tire o tapete e você caia de alturas, ao qual perdurará muito tempo no precipício. A missão do Espírito bom não é te enaltecer. Aqui uma outra dica.
Se captas pensamentos de enaltecimento, já anula-os, porque espírito bom não vai te levar louros. Porque nós sabemos que uma das maiores fraquezas que enfrentamos neste mundo de provas e expiações é o nosso orgulho. Se nós sabemos que esta é uma erva daninha que perdura em todos nós, espíritos residentes deste planeta, por que enaltecer aquilo que nos corrói? É como sermos negligentes com um tumor cancerígeno agudo e não aceitar o tratamento e, ao contrário, agravarmos mais e mais com nossas ações. Se sabemos que a nossa fraqueza é a vaidade, qualquer espírito que nos envaideça, este já está, por via de regra, expulso da sua casa mental, se for o teu desejo, porque tu conheces as tuas fraquezas e não deixarás que espírito algum eleve a tua inclinação. Aí você já elimina uma grande porcentagem dos espíritos que fazem da vida dos encarnados marionetes. Aqueles que não gostam da gramática como Douglas e da língua portuguesa como ele, ficai atentos pelas comunicações mentais, porque espírito bom te chamará pelo nome. Serás, por muito, duro para aquilo que você entende, como que deve ser ou não, mas será preciso na obra. Espíritos levianos te enaltecerão, te encherão de vaidade, encherão voz de outros sentimentos que aguçam as suas inclinações para que a sua queda seja maior. Ok? Estudai gramática da língua portuguesa, analisai as frases no campo mental. Se o sujeito estiver oculto, este pensamento eu não quero. Quantos de vós estáis do volante, dirigindo a esmo, e de repente um pensamento vem: como será se você passar a faixa da contramão e bater em alguém? Tire a sua vida. Tudo ocultando o sujeito, para que vós não percebais quem estás falando em sua casa mental. E você acreditando que são seus pensamentos. Ah, sou eu mesmo, comigo mesmo. Não se trata de nunca você consigo mesmo. É você com os seus algozes e com uma pequena fração de espíritos bons, que são firmes quando precisa ser. Repito, a função de passar a mão na cabeça de vós, irmãos encarnados, é de seus pais, até os teus 4, 5 anos. Depois é a tua missão. O espírito que zela, que cuida dos irmãos encarnados, ou querem desencarnados melhores do que quando adentraram. E para isso, somos sabedores de que, se enaltecermos vossas inclinações, não os encontraremos no final de sua jornada melhores. Se sabemos disso, por que vamos enaltecê-lo? Sabedor desta informação, anulai os vossos pensamentos. Não conseguiu identificar o sujeito? Não o siga. Ah, mas é minha intuição, é os espíritos falando que eu devo fazer isso ou aquilo, fora do reduto controlado de uma casa religiosa. Nunca escutai os intentos piamente de qualquer espírito que seja. Porque se dentro do reduto de casas espiritualizadas, espirituais ou templos religiosos, os espíritos levianos agem, constroem, destroem, imagine lá fora, ao qual o reduto é muito menos assistido. Guardai a sua intuição sempre para vós. Olhai, procurai o sujeito, separai qual frase está na primeira pessoa, porque esta pode ser seu pensamento. Porque quando estamos encarnados temos sonhos, temos metas, temos objetivos e traçamos-os. E quando traçamos um objetivo, nós falamos claramente: eu amanhã tenho que pagar essa conta. Eu não empurro, alguns filhos empurram: pai, você tem que pagar essa conta amanhã. Mas isso é uma outra história, mesma conta sendo sua. Analisai o sujeito da frase. Não sendo na primeira pessoa do singular, afaste, não siga. Enaltece a ti em qualquer de tuas inclinações, afaste. Siga rigorosamente. O que se trata isso, senão o ensinamento de Jesus? Vigia os teus pensamentos, selecione qual seguirás, e, dificultoso o que for, não conseguindo lidar com eles, reza, ora.
O que acontece com a oração no momento que os teus pensamentos estão tumultuados? Você ordena para que o seu corpo material tome conta da casa mental, porque os pensamentos é espiritual para corporal. A oração ela é corporal para espiritual. E o corpo tem posses maior energeticamente sobre o espírito, pois é do corpo que alimenta a energia para o espírito. E quando você se coloca em oração, você ordena que o seu córtex frontal domine a sua casa mental. E a sua casa mental tenta, de todas as formas, com o auxílio desses obsessores, fazer com que você fuja da oração. Então é muito comum, mais do que vós pensais, que quando começais a rezar, esquece o Pai Nosso, esquecem a Ave Maria, esquecem que estavam rezando e voltam para os turbilhões. O seu córtex frontal, matéria biológica, ordenando o seu espiritual a não ter mais esses volúpias de pensamento, não conseguem vencer o cabo de guerra, porque os obsessores estão alvoroçados demais. Queres saber se tem muitos obsessores? É fácil, começa a rezar, esquece o Pai Nosso e fala, ai Jesus, tá feia a coisa. Pelo menos uns 12. Porque menos que isso você vence. A tua batalha é contigo e com os 12 no mínimo, quando você esquece a oração. Rezar. Isso é tática, porque, como eu disse a você, que o seu corpo mental domina o seu corpo espiritual, porque é do corpo material que alimenta a energia do corpo espiritual. Quando você tenta rezar com o poder da mente, você está usando apenas o seu córtex frontal para isso. Então você está exercitando apenas uma pequena fração de quem tu és em essência. Quando você em pensamento não consegue a oração porque rapidamente ela te foge, ela é roubada de você, você deve orar com a voz alta, porque você está acionando o seu sistema motor, você está acionando o seu sistema vocal. Isso requer um nível de concentração corporal maior para ler. E se você mesmo que em tom baixo está rezando Pai Nosso que estais no céu e esquece a letra, em oração, aumente o volume. Se perder a oração, coloque um hino. Se perder a oração, ajoelhe. Porque todo joelho que se dobra em oração, não há espírito obsessor que fica perto. Porque quando você prostra o seu joelho em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não dá 30 segundos. E os espíritos sabem disso. Por que então o evangélico roga e ora de joelho em voz alta? Porque eles sabem desta máxima. Desde o século XIV. Por que o católico também reza prostrado? Porque sabe desta máxima desde o século IV. Por que os muçulmanos oram prostrados? Porque o fazem desde 12 mil anos. Porque sabem desta máxima. Todo joelho que se dobra em oração ao Pai não dá 30 segundos. Guardai essa informação. Toda vez que a sua oração for roubada, no mínimo 12 espíritos estão tentando te lesionar, te prejudicar. A tua batalha é fazê-los com que corram. A batalha é vossa. Ok? Não. Quando você dobra o seu joelho, todos aqueles que dobraram os seus joelhos, os dobraram por submissão de alguém superior, desde o início da humanidade. Mas muitos que dobraram seus joelhos foram porque passaram por cima do seu orgulho próprio. Aquilo que nos liga a este planeta de provas e expiações é que, invariavelmente, todos os espíritos que neste planeta residem são orgulhosos. Todos. Ao dobrar os seus joelhos, você está reconhecendo que, naquele momento, você não é nada. Aí os céus te enaltecem. Entendeu? É o exemplo máximo de que nós desconstruímos o nosso orgulho, a nossa vaidade.
Ok? Isso é sabedor. Aqueles que usam dobrar os joelhos para benefício próprio não funciona não. Ok? Isso tem que ser consentido com corpo, mente e espírito. Não é só saber as regrinhas. Isso é visto. Ok? Mas só para que vocês possais entender e, acima de tudo, absorver ferramentas para o dia a dia. Porque essa batalha, ela é diária. Ela é do amanhecer ao adormecer. E muito durante o seu sono. Ok? Respondendo resumidamente, vamos estudar língua portuguesa. Conjugação verbal. Tempo passado, presente e futuro. Porque os espíritos são muito mais sábios do que vós podeis imaginar. Ok? Este pensamento, olhei a frase, ao ponto, se você tiver um pensamento, parar para analisar o sujeito, o espírito obsessor já desiste de você. Olha, ele aprendeu. Ok? Se for um ataque de fato, você vai ser atacado, até que você consiga vencer na batalha da oração o domínio dos seus pensamentos. Nem que para isso seja você dobrar os seus joelhos. Um espírito pode falar coisas com um cara, mano, para conversar com a pessoa? Pode. Um espírito pode usar, é muito comum. É interessante porque vocês podem ver a nossa dificuldade na incorporação com Douglas, e sempre disse isso a ele, o Jader sabe, que acompanha o Douglas já há alguns anos. Quanto mais letrado e estudioso é o médium, mais farta é o dicionário que podemos usar das nossas palavras. Porque se nessa comunicação que faço com o Douglas, eu usar uma palavra que ele desconhece, ele me trava, porque ele está em sentinela. Eu não posso usar uma palavra que ele não conheça. Então eu fico meio que limitado ao conteúdo intelectual dele. Por isso que eu falo a ele, vamos ler um pouco. Ele falou que ia ler, não comprou o livro. Ele falou há 10 dias atrás, vou comprar um livro. Ainda não o fez. Aguardemos. Então, muito, ele é do intelectual do médium. Então, se um espírito bom vai tentar ajudar o encarnado, e o encarnado tem a cultura das ruas, tem a sua, principalmente no Brasil, porque o Brasil é muito grande, é um país em dimensões continentais, e cada região do Brasil tem os seus dialetos e as suas particularidades culturais, fonéticas, e isso é muito comum nesta pátria, muito mais do que em qualquer outra nação menor. Então, é muito comum chegarmos no Rio Grande do Sul e chamarmos pelos dialetos comuns, porque senão não teremos Se chegar com o Douglas com um teor muito intelectualizado, ele vai olhar assim e falar... Agora, se eu chegar com a língua coloquial que ele usa no dia a dia, então é muito comum. Ok? Mas nenhuma comunicação se dará menosprezando ou nem enaltecendo. Serás dentro do padrão intelectual do encarnado. E se o padrão intelectual do encarnado precisar que eu chame ele, cara, preste atenção, eu farei. Porque eu preciso passar a mensagem, eu preciso tentar fazer qualquer forma que chame a atenção dele. E se esta for a linguagem dele, se eu chegar em uma pessoa que tem a linguagem verbal não coloquial, que está inserido em uma cultura, e chamá-lo vós-me-se, ou Vossa Excelentíssimo, a mensagem será nula. Então é comum. E usando essa sua pergunta para o engajamento, como podemos falar? Ensinamos catequeses a crianças, digamos assim, estamos ensinando o Evangelho para uma criança de 5, 6 anos, e lá no Evangelho falamos que o pai de Jesus é José. Correto? Todos concordam? O pai biológico de Jesus é José. Aí, certa feita,
fala que o pai de Jesus é Deus. Aí essa criança pode falar, mas o pai de Jesus é José. Então eu vou adorar a José, porque é o pai de Jesus. Essa criança está errada? Ela está corretíssima, porque é aquilo que ela conhece de linguagem. Então, analisando dessa forma, nós chamamos vocês naquilo que é necessário. Ok? E é muito comum isso. Principalmente pelas regiões. Muda-se muito. Se eu for ministrar esta palestra numa outra região, iremos usar o vocabulário do médium. Quanto mais culto o vocabulário do médium, mais temos oportunidade de explicar. Entenderam isso? Não é uma crítica ao Douglas. Não é porque ele se esforça bastante. Ele já leu 3 livros na vida dele. Já. Certa feita, só para contar uma história para nos entretermos. Ele foi fazer uma viagem e falou assim: eu vou entrar na Saraiva e vou comprar o livro que você indicar, Joseph. Aí nós olhamos e falou: tem certeza? Ele falou: tenho. Aí ele fica na frente dos livros. Aí nós magnetizamos o livro que queremos que ele leia. 950 páginas. Ele pegou na mão, ele viu o livro, pegou na mão, devolveu. Aí ele olhava e o livro brilhava. Aí ele pegou de novo. Aí a hora que ele pegou pela 3ª vez, ele disse: é esse? Eu disse: é. Pois ele leu. É uma das 3 obras. E eu trouxe tanto conhecimento. Era uma linguagem dificílima. E ele também fez o curso de italiano que você pediu. Fez. 3 semanas. Mas faz parte. Faz parte. Porque se vós pensais que estar encarnado é a oportunidade de melhorar, é o caminho. Este é o caminho. Vamos lá na pergunta do fundo e depois abriremos. Boa noite. Gostaria de saber um pouco mais sobre caridade. Sim. Essas 2 perguntas foram pré-orquestradas com antecedência, ok? Devido ao atendimento. Quando falamos em caridade, nós precisamos distingui-las nas formas que elas têm e qual a benéfice que elas traz para o encarnado. A primeira informação que quero compartilhar com você é que caridade não é uma rua de sentido único. Você não faz caridade em uma rua com um único sentido. A caridade, ela é, quer queira você ou não, uma avenida. Por que eu trago ênfase para quer queira você ou não, ela é uma avenida? Porque se a caridade for bem feita, o que volta da avenida é algo bom. E se a caridade não for bem feita, também volta algo que não é tão bom. Por isso que quer queira ou quer não, a caridade é uma avenida. Então vamos separar a caridade. Eu já te falo. E Jesus já disse isso no Evangelho. Mas vamos chegar lá. É a cereja do bolo. Não podemos falar em bolo. Esse chorar. O Douglas pode desincorporar. A caridade sendo uma avenida, vamos fracioná-la em 4 caridades. Caridade material, caridade moral, caridade sublime e caridade angelical. Guardemos esses 4 nomes e vamos falar daquela que é mais simples. A caridade material. A caridade material é tudo aquilo que você pega seu e dá para alguém. Ok? Dá para alguém. Como que eu posso fazer uma boa caridade material? Eu abro o meu guarda-roupa, pego as roupas que não me servem mais, as roupas que eu não uso mais, as roupas que eu não quero mais tê-las, agrupo tudo e dou para alguém. Ok? Como pode uma caridade dessa ser uma caridade não tão boa? Quando eu abro o guarda-roupa, falo: esta roupa aqui está muito suja, eu vou dar para a caridade de vez lavar. Isso não é caridade boa. Entendeu como pode ser uma caridade ruim? Simples assim. Ao qual você reúne as suas roupas boloradas em condições que nem os moradores de rua os têm e querem empurrar alguém.
achando que isso é caridade. Você está fazendo. Eu estou abrindo mão, doando as minhas roupas velhas, mofadas, rasgadas, com mau odor, para alguém, porque eu sou uma boa pessoa. É uma avenida. Se o mundo te trazer um bolo de coisas ruins, só saiba de onde veio. Entendeu? É uma avenida. Então, se você quer fazer a caridade material, ou faça com aquilo que você possa consumir. Eu vou doar esse leite porque está vencido. Rasgue e jogue o leite fora. É melhor. Entendeu? A caridade, ela é uma avenida. Se você tem a consciência de que está se desfazendo, abrindo mão das coisas materiais, acreditando que é uma boa alma, sabendo que você não usaria aquilo, a consequência não pode ser boa. Entendeu? Esta é a caridade material. Nesta composição dessas 3 vertentes da caridade, esta é a primeira e é aquela que menos te abona. Quando você pega roupas em bom estado, que não te servem mais, ou porque você escolheu que é demodê e não quer mais, e doa para a caridade límpida, conforme, para que outra pessoa usufrua, você está fazendo a caridade material benéfica, abrindo mão das coisas que você está em excesso, excedente. Então você faz a caridade. Para cada ato de caridade material, você ganha uma moedinha, 1 hora bônus, fazendo analogia ao livro Nosso Lar. 1 hora bônus. Então, todo bem material que você se dispuser em benefício de alguém, você ganha 1 hora bônus. Essa é a caridade material. Procurar fazê-la com benéfice, porque o que tem de irmãos que fazem a caridade material uma vida inteira e chega no plano espiritual e fala, eu fiz muita caridade. A hora que fomos analisar a roupa, aproveitou 10 peças de 10 mil. Não é assim que funciona. Se algo que você doa, nem você usaria, não faça. Mas vai ser benéfica para alguém. Alguém que é em Cristo. Ok? Faça o que dê para a pessoa ter o mínimo de condição de ostê-la. Assim como os alimentos vencidos também. Não se trata de caridade. Ok? Você pode até ser um assassino inconsciente. Se o alimento que você deu matar alguém por infecção, você é assassino. Ok? Inconsciente, mas é. Partimos então para a caridade. Vamos falar um pouco da caridade sublime. Vamos pular um degrau. Quando falamos da caridade sublime, ela é muito simples e ela é uma das que mais traz benefício para você. A caridade sublime é quando você percebe no seu dia a dia que uma pessoa está triste, que uma pessoa está melancólica, que uma pessoa está depressiva, que a pessoa não está bem. Você estaciona a sua vida para perguntar a esta pessoa o que ela tem. Aqui fazemos uma caridade que vou falar depois, a caridade moral. Mas, que quando você para a sua vida para escutar o problema da outra pessoa, você traz Cristo para a conversa. Você busca Cristo. Vamos conversar sobre Cristo. Porque por muito, uma pessoa em estado de sofrimento agudo, ela se afasta de Cristo. O que vai fazer muita dificuldade para ela sair da onde ela está. E quando você, encarnado, percebe que essa pessoa está nesse estágio e começa a trazer a ela mensagens de Cristo, você está fazendo uma caridade sublime. Você está aproximando o encarnado do seu irmão Cristo, ao qual ele se afastou. Assim como levar a palavra e o nome de Deus. Esses atos de levar Deus e Cristo para uma pessoa que está sofrendo, chama-se caridade sublime. Quanto que te custa isso? Nada. Nada. Nem um centavo. Mas, na avenida da caridade, quando você consegue levar o nome de Deus e de Cristo, você ganha 10 horas bônus.
Então, nesta análise, usando a matemática pura e aplicada, qual vale mais? Doar uma cesta básica por ano, por mês, por dia? Ou enxergar alguém que está precisando de uma palavra? E por que não fazem? Minha vida é muito corrida. Não dá tempo. Correto? Ok. Esta é a caridade sublime. Ela gera 10 horas bônus. Vamos falar agora sobre a caridade moral. A caridade moral, ela também não envolve um centavo. Nada. Não desenvolve nenhum apego. Nada. Ela é a simples ato de você ser gentil. É só isso, é. Então por que é tão difícil? Porque o que é gentileza? É o respeito com o outro. É por muito calar-se antes de lançar uma palavra aguda. É escutar mais do que falar. É interferir menos na vida alheia. É falar menos sobre a vida do outro. São reformas íntimas morais que você faz. Quando você para escutar alguém e os problemas dele, você está fazendo a caridade moral. Como que eu posso fazer a caridade moral benéfica e a não benéfica? Quando eu paro para escutar alguém, eu estou ali com aquela pessoa. Entenderam essa frase? Tudo que a pessoa fala dói na minha alma. Este sentimento chama compaixão. O que é a compaixão? É convalescer-se da dor do outro ao ponto de sofrer com o outro. Entenderam isso? Isso é ter compaixão. E quando eu faço a caridade moral, escutando alguém e me colocando na dor daquela pessoa, eu estou fazendo caridade moral. Ah, e o que é a caridade moral não benéfica? A pessoa fala, eu vou para os meus mundos. Ela fala e minha mente está em outro lugar. Isso é caridade. Aí as pessoas morrem e vêm aqui. Ah, mas eu escutei tanto problema dos outros. Mas onde estava a tua mente? Onde estava a compaixão? Então a caridade moral, ela também pode ser leviana. Ela pode ter consequências não tão boas. Ok? Porém, a caridade moral, ela não te custa nada. Ela te custa o seu tempo. É um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite. É dentro do seu reduto familiar buscar a harmonia sempre, ante a discórdia, ante as discussões, ante as brigas, buscar a paz. Quando você faz este ato e é gentil no trato com todos os seus semelhantes e para consigo mesmo, você executa a caridade moral. E cada caridade moral que você executa, você ganha 3 horas bônus. Então, qual que é mais merecedor? Escutar o problema de alguém e sofrer com ele ou doar uma cesta básica por dia? Entende? Para cada 3 cestas básicas, você escuta o problema de um. Então, a questão de você escutar o problema do outro, você tem que tomar cuidado para não expor o seu, né? Simplesmente não julgar. aí a gente vai falar isso, podemos falar, é interessante isso. Mas depois que terminarmos, você pode entrar por esta parte. Calma, deixa eu... Entenderam a caridade moral? Ok? Agora vamos falar sobre a caridade angelical. Matematicamente falando, quando você faz a caridade angelical, você ganha 100 horas bônus. Ó. Qual que é essa? Eu vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui para você, já contei essa história que aconteceu com Douglas. Eu vou contar de novo, porque ela é bem interessante. Numa quarta-feira, o Douglas saiu da casa dele e veio ao centro. Quando ele sai da casa dele, coloca combustível com o bolso dele para vir aqui, estar aqui com todos vocês, ele está fazendo a caridade material, porque custou a ele para estar aqui. Não é o centro que paga a despesa dele. Se for o centro que paga a despesa dele, seria caridade? Ok? Então ele fez a caridade material. Quando ele aqui senta e se apresenta para que nós, espíritos, possamos comunicar com vós,
Ele está fazendo a caridade moral. Correto? Correto. Então, ele já juntou nesse inteirinho aí 4 horas bônus, correto? Ok. Aí ele veio naquela fatídica quarta-feira, sem jantar, porque ele não janta, não dá tempo dele vir. Aí ele veio, ficou aqui 1h30, 2 horas, 2h30, fazendo caridade moral, fazendo com que chegai a vós. Mas quando fazemos a comunicação através dele, falamos de Jesus? Falamos de Deus? Falamos. Então ele também fez a caridade sublime. Então em uma noite de estudo, ele fez a caridade material, ele fez a caridade moral e fez a caridade sublime. Todo mundo concorda? Olha que benéfice. Aí acabou o estudo, tinha cantina lá na frente. Aí ele foi um dos últimos a sair, chegou lá, tinha 2 cachorros quentes e 2 bolos. Ele falou, eu não jantei, eu vou levar os 2 cachorros quentes e o bolo. É a minha janta e a sobremesa. Aí ele pegou o bolo, o André perguntou, para onde você vai? E o Douglas falou, vou para casa. Você me deixa na rodoviária? Deixo. Caridade material. Foi dentro do carro, deixa na rodoviária. Aí desviou o caminho de sua casa, parou na rodoviária. E como as vozes que vocês não prestam atenção qual é o sujeito que conjugou a frase, falamos para ele, suba essa rua, Marechal Deodoro. Não era o sentido da casa dele, pois ele foi. Chegou ali qual rua aquela? Não, ele subiu a 15 de novembro e desceu a Marechal. Ele subiu a 15 de novembro e desceu a Marechal. No semáforo da Marechal com Andaló. A hora que ele reduziu antes de chegar no semáforo que estava fechado, ele já se sentiu mal. Ele falou, A hora que ele olhou para o lado, 2 crianças brincando e o pai com balas para vender. E chegou perto dele e veio ao encontro dele. Ele começou imediatamente a procurar alguma moeda, algum dinheiro. Ele não anda mais com dinheiro, eu acho que quase ninguém anda nos dias de hoje. Ele abaixou o vidro e disse, eu não tenho dinheiro. E o rapaz falou, não tem problema. Siga em paz. Ele subiu o vidro e a angústia o apertou no coração. Ele olhou para o lado, tinha 2 cachorros quentes e 2 bolos. Ele olhou para o outro lado, tinha as 2 crianças e o pai. Aí ele abaixou o vidro e perguntou, você está com fome? E o cara falou, estamos, não jantamos. Aí ele pegou os 2 cachorros quentes e o bolo e entregou. Esta é a caridade angelical. Porque de toda essa caridade, a que mais doeu nele foi perder o cachorro quente. Quando você faz algo pelo outro que te dói na alma, você chegou perto de Deus. Entendeu? Você pode fazer várias e várias caridades. Você pode, num estudo desse, ganhar 30 horas bônus. Mas, se você não se aproximar de Deus, você vai gastá-lo no dia seguinte. Se você não entender que Deus coloca pessoas no seu caminho para que você seja um instrumento de Deus, você nunca vai chegar perto de Deus. Se realmente uma pessoa me abordou na rua, eu realmente não tenho onde tirar. Sim. Seria para falar para a pessoa uma fatalidade? Já vamos falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. Quando você faz algo que te dói, porque vocês não sabem a dor que foi para o Douglas, vocês podem imaginar. Quando você faz uma caridade que te dói na alma, mas você se desprende, esta é a caridade angelical. São estes atos que te deixam mais próximos de Deus. Percebe? Mesmo com a dor no coração, aquele sentimento. É a dor que te aproxima. Mas não perdeu o mérito, não. Não. É a dor que te aproxima. Agora eu quero responder a tua pergunta, porque é um questionamento de muitos. Como devemos agir
quando chegamos nos semáforos da vida, do dia a dia, e as pessoas vêm pedir, ou em restaurantes, ou em qualquer lugar, e as pessoas vêm te pedir. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a verdade, ela é uma energia poderosa. Quando alguém está com verdade, a pessoa não fala uma palavra, você sente a verdade na pessoa. Então, o Douglas estava a 100 metros do cidadão. Ele sentiu a energia. A hora que ele avistou o homem, os olhos tocaram a criança, ele já se sentiu mal. Ele já procurou o dinheiro. Se ele tivesse 100 reais, ele dava, mas não dava o cachorro quente. Só para que vocês possam ter uma ideia. A verdade, ela é energia. Quando alguém vem pedir dinheiro para você com histórias tristes e não é verdade, você não sente no coração. Ah, então por que eu dou? Para se livrar do problema. Isso é caridade? Não. Entendeu? Olha a caridade material sendo jogada por ralo. A pessoa vem te pedir, você já tem um trocado pronto para se livrar do problema. É muito mais elevado e evoluído espiritualmente você ver que não há verdade e falar que não tem, do que você se livrar do problema. Entendeu? Porque você não está faltando a verdade com você mesmo. Porque quando você paga para se libertar do problema, você não está enfrentando os seus próprios problemas. Isso é uma redundância para a vida. Entendeu? Você ouvir a pessoa não é uma caridade? Quando a pessoa vem com aquelas conversas de que a pessoa quer te enganar. Escutar para ser enganado é perder seu tempo. Porque aí você pode usar ele em outro caso. E você tentar converter aquela pessoa, o Estado já tentou fazer isso, não deu muito certo. A verdade, quando ela está com alguém, ela é poderosa. E quando alguém te pede dinheiro e você é tocado pela verdade, você simplesmente, sem pensar, pega e doa. Em verdade eu vos digo, se agir desta forma, a cada 20 que te pedir, você vai dar para um. Entendeu? Por quê? Os outros 19 são levianos. E está tudo certo. É um mundo de provas e expiações. Não é a questão da necessidade que impera. Por muito é o dinheiro fácil. Então, quando a verdade ela é um campo magnético. Se alguém precisa sair de tua casa para esmolar, para alimentar os seus filhos, ele é enaltecido espiritualmente, para que ele consiga exatamente o valor que ele necessita. Se ele sai da casa dele para esmolar, consegue o dinheiro e não retorna para o lar porque o dinheiro foi fácil demais, a energia é destruída pelo interesse. Ok? O esmolar faz parte do engrandecimento da alma, porque aquele que esmola, porque necessita de fato, ele está baixando por muito os seus joelhos. Então ele é enaltecido, para que tudo o convenha, para que ele cumpra o necessário. A partir do momento que excedeu o necessário e ele continua na esmola, é porque ele já desviou a questão da envergadura moral dele. Isso é uma outra história. Por isso que te digo, cada 20 abordagens, uma sentirás na alma. As outras 19 é engodo. Ok? Por isso que quando Douglas virou a 200 metros, ele já sabia que ele ia perder o lanche. É assim que funciona. E no caso que eu já dei pro cara beber, que ele pediu que era pra pinga, ele foi sincero. Eu dei pra ele depois de beber. Tá certo. Antes isso do que... Porque ele foi tão sincero, eu senti sinceridade. Sim. Aí eu dei dinheiro pra ele beber. Tá certo. Ah, tô vendo mal. Não é uma caridade, mas... Não, eu sei, eu não falei por isso. Você não vai poder querer a sua hora bônus. Não, eu sabia que essa não ia ganhar. Ainda bem que eu não perdi, tá bom, empatou. Vamos só responder aquela. Quando você relata para mim que, ao ouvir os problemas das pessoas, você tem que tomar cuidado para não mostrar os seus, eu só quero trazer aqui uma observação. Porque quando uma pessoa te
Primeiro, não existe acaso. Não existe acaso. Quando nós rezamos para Deus interceder por nós, em vida, muitos são os encarnados que pedem para uma intercessão divina. Senhor, a minha vida está trancada, está fechada. Interceda por mim. São inúmeras, em quantidades absurdas, as orações de intercessão pelos encarnados. Como que vocês acreditam que Deus intercede por vocês? Através de outras pessoas. Então, doravante, na sua jornada, ou você é o necessitado, ou você é o instrumento. Então, quando nós pedimos a Deus, Senhor, fazei-me de mim um instrumento de tua paz, você está dando aval para que Deus se vaila de você em vida para ser um instrumento dele. Então, o que vai acontecer? Deus vai colocar pessoas ao seu encontro para que você possa socorrer. E como que você pode socorrer alguém que Deus vai te colocar no seu encontro se não mostrar a tua dor? Porque às vezes, ou isso é uma certeza, que a superação da dor vivida pelo encarnado é exatamente o remédio que precisa ser mostrado para quem sofre. Porque se você parar para analisar, as pessoas que te cruzam o caminho e você se permite escutar, se permite ser um instrumento de Deus, a história dela já vai ter coerência ou similaridade com histórias que você já viveu. Porque você terás a informação por tua experiência. É assim que Deus coloca. Um dia, uma mulher me perguntou, e eu vou ser muito franco, não vou contar a história porque seria um pouco longa. A mãe enterrou 2 filhos. E ela me perguntou, através do Douglas, o que Deus quer de mim. E eu disse a ela, a dor por ti suportada, a dor por ti superada, serás para você um dos maiores aprendizados. Não para você, mas para confortar outras mães. Porque não existe só uma mãe que enterra seus filhos. Mas a maneira que você superou, a maneira que você entendeu o que Deus quer te ensinar, serás aquilo que Deus usará para confortar outras mães que passarão pela mesma dor. Não adianta uma mãe perguntar para um homem qual é a dor da mãe enterrar os filhos. No máximo ele vai sofrer e chorar com ela. Mas se uma mãe que enterrou seus filhos encontrar uma outra mãe que enterrou seus filhos, elas se ajudarão mutuamente. Então, a tua fraqueza é aquilo que Deus quer que você exponha, não que você oculte. Então, quando as pessoas cruzarem o seu caminho e você for atento às histórias e à dor, você vai enxergar e vai agradecer. Pai, obrigado, porque naquela tempestade que eu superei, hoje eu posso ser pelo menos um guarda-chuva. Entende? Então não é para escondermos as nossas fraquezas, nem expormos a nossa fraqueza. Não é sobre isso. Nem diminuir a dor do outro. É para entendermos e buscarmos na nossa própria dor. Porque há similaridade, não há acaso. Ninguém vai chorar aos seus pés uma dor que você não tem como ajudar. Deus não faria isso. Seria perda de tempo. Correto? Deus é uma inteligência suprema. Ele é uma energia primeira, causa primeira de todas as coisas. Ele sabe o que temos em bagagem. Ele sabe aqueles a confiar um filho dele. Mas se nós pedimos ao Pai, Senhor, façai de mim um instrumento de tua paz, e a hora que chega eu fico guardando os meus medos, guardando os meus defeitos, é a divisão de experiências que trarás conforto. Percebe? E é tão fato que guardai esta informação na jornada da vida. Na jornada da vida, ora vocês serão os socorridos, ora vocês serão os socorristas. É assim que funciona. Quando forem os socorridos, agradeça àqueles socorristas. Mas quando forem os socorristas, grudem com toda a sua força e agradecer. Porque se é socorrido, é para ser erguido e socorrer.
Entende? É assim que a gente progride. É assim que a gente prospera. Boa noite. Estou pegando essa máxima da caridade, né? Muitas vezes, por falta de tempo, por falta de condições, a gente elege uma entidade para a gente fazer a caridade e essa entidade, uma entidade não, uma entidade filantrópica, né? Sim. A gente elege para fazer a caridade para a gente, porque a gente não pode levar até o local que está precisando. Tá? Então, assim, a pergunta de duas coisas. É uma caridade? E se essa instituição que a gente escolheu para fazer a caridade não faz a caridade que propriamente diz que faz? Uhum. A nossa intenção é válida ou a nossa caridade não teve valor nenhum? Em toda caridade, a nossa intenção é válida. É a nossa intenção que vale. Não é propriamente a caridade. Direta não é melhor do que o Não. preposto? De forma alguma. Quando você tem a instituição, você consegue com que aquela instituição abranja muito mais pessoas do que você só. Esta é a máxima, por isso que as instituições existem. Só que todas as instituições em todos os países deste planeta são assistidas por governos. Propriamente, o governo banca através dos impostos. Então, se esta for a máxima, todos fazem caridade porque pagam impostos. Ok? Ou assim deveria ser, as coisas funcionassem como deveria ser, mas isso é uma outra história. Fazer o bem, a caridade para uma instituição, ela está ligada ao teu coração. O que cabe dali para frente é o coração do outro. Se os gestores daquela instituição não o fazem, eles estão dolando alguém. Isso é com causa e efeito. Se você doa com uma intenção boa, é uma avenida. Imagine assim, a avenida sua da caridade vai até a instituição. Então, se você fez de coração e bondade, bate na instituição e a avenida volta. A instituição até o final é uma outra avenida. Os gestores desta instituição estão pegando os donativos e transferindo, porque ele tem o poder de abrangência. Então, é uma outra avenida. Se porventura aqui ele subterfugia, aqui ele manipula e maquina, caridade que não é tão boa. A dele. A dele. A tua vai até os portões da instituição. Dali para frente. Caridade, qual se encaixa em qual dessas? Material. Tudo que envolve dinheiro é material. Não, mas nem sempre é dinheiro, você pode dar cesta básica. É material. Porque você vai comprar, se não roubar a cesta básica, você vai pagar. Caridade material nula. Eu roubo para dar. Robin Hood. Não. Exato. Então, assim funciona. A caridade, ela tem que ser sempre observada. E agora eu quero dar um embasamento para o que eu acabei de falar a vocês, sobre uma caridade boa e uma caridade não tão boa, na avenida da caridade. Jesus ensinou, não deixeis que sua mão esquerda saiba o que fez a direita. Isso dá base, embasamento, para tudo aquilo que eu falei a vocês. Correto? Se eu estou fazendo para mostrar, é nulo. Eu aprendi que quando você tem 2 pães e dá um, é uma caridade. Agora, quando você tem um só e corta no meio, é outro tipo de caridade. Sim, dói na alma, dói no estômago. Essa é a verdadeira caridade. Você dividir aquilo que seria teu por direito, Exato. você pega e divide com uma pessoa que essa caridade, como você falou, que dói, Exato. não dói tanto. Mas assim, só de você ver uma pessoa, já cura a dor que você está sentindo. Mais vale um pai que tira do seu próprio prato total para alimentar os seus filhos. Então isso também é caridade. Deus, ele é tão bom, ele é tão generoso. Se vocês saírem desse estudo e amanhã começar a observar o quanto de oportunidade vocês têm para fazer essas caridades, vocês vão se surpreender. Era para chegar no final da tarde com um bornar cheio. Você fala ser contabilizado. Era para chegar contabilizado. Com bastante horas bônus. Como que você chega no final do dia? O Douglas, pelo menos, parece ter um furo no bornar dele. Ele sempre diz, eu acho que eu gastei tudo do meu merecimento. Aí a gente fala, Douglas, você gasta seus merecimentos muito equivocadamente para ser generoso. Ok? Guardai essas horas bônus. Elas são preciosas. Aí alguém pode perguntar assim, o que eu faço com essas horas bônus? Para que ela te serve?
Para que você passa uma vida inteira fazendo caridade, juntando horas bônus? Para que isso serve? Eu disse a vocês que a dor é inevitável. Não disse isso agora há pouco? A dor vai te visitar. Porque este é um mundo de provas e expiações, ao qual a dor é o agente lapidatório. E quando a dor chegar, se você tiver horas bônus, essas horas bônus serão trocadas por presenças de anjos, por presenças de espíritos evoluídos, para passar ao teu lado no momento da dor. O que é as trevas? A ausência da luz, correto? O que falamos que espíritos trevosos são espíritos que estão ausentes da luz. Tudo bem? Para um espírito trevoso estar ao nosso lado, a gente precisa estar em trevas, correto? A gente está em trevas quando nós estamos na dor. Consegue entender isso? Quando estamos fragilizados, quando a dor nos visita, nós teimamos enxergar a luz. Nós ficamos em trevas. O nosso eu psicológico, o nosso eu espiritual, o nosso eu íntimo, ele fica melancólico, ele fica em trevas. Se eu estou em trevas, quem está comigo? Espíritos trevosos. Conseguiram entender isso? Se eu tenho merecimento, e no momento da dor, que é o momento de nossa fragilidade, que entramos nas trevas, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, se temos os merecimentos, trazemos espíritos angelicais para perto de nós. Espírito angelical, em essência, ele é luz. E onde há luz não há trevas, porque as trevas é apenas a ausência da luz. Entendeu? O teu processo de dor lapidatória será passado com tranquilidade. A dor foi inevitável, mas você terá auxílio para não sofrer. Se você não tem merecimento, você ficará nas trevas, até que você proste o seu joelho e peça para Deus brilhar dentro de você. Aí você tem que reconhecer um monte de coisinhas que não são fáceis para ter este auxílio. Entenderam isso? Quantos de vós, nessa jornada do berço até a presente data, já esteve na escuridão? E quantas vezes o merecimento é exatamente usado para este momento? A dor já é sabida. Nós olhamos a vós e sabemos exatamente o momento, tempo e espaço que a dor vai te visitar. E se vocês têm o merecimento, a gente monta um exército. Ah, nos protege? Não. Só ficam do seu lado, porque a treva é apenas a ausência da luz. E onde há luz, não há treva. Entende? Ah, mas isso é bom, é por quê? Porque nós ainda não somos anjos. Ainda. Mas chegaremos lá. Ah, então qual que é a nossa função quando nos tornarmos anjos? Voltarmos e ajudarmos. Assim funciona. Ok? Entenderam isso? Mas no caso da cura, por exemplo, quem que vem? Porque se você fica só lá do lado de enfeite, tem que vir um anjo do céu curar. Que às vezes você vai para uma cirurgia e depois não acontece a cirurgia, não tem necessidade. Você tem esse livramento, essa cura. Então, mas esse livramento, ele não está ligado aos espíritos. Aí que há um outro ensinamento. O merecimento, ele não vai mudar o roteiro de sua dor. Ele pode atenuar. Ele atenua, mas ele não muda. Ele atenua. Então, o merecimento na atenuação, ele pode com que um tumor, que deveras poderia ser maligno, mas que o processo expiatório não te levaria à morte. Ok? O tumor, ele tem um processo kármico, ao qual não culminaria na morte biológica. Então, ele é um processo kármico de aprendizagem lapidatória, moral, psíquica e espiritual, ao qual não ceifará a tua vida biológica. Este processo do tumor até o aprendizado, se você tem obra e merecimento, ele pode ter a propriedade de mudar o teor do tumor para benigno.
você vai ter o mesmo aprendizado, o mesmo efeito sem a dor. Você atenuou, mas a doença ela existiu, você passou pelo tratamento, porém não foi tão voraz. Quem fez essa mudança O teu merecimento. Não, mas foi você, Não. espírito, os anjos do céu, Deus que veio fazer, Não. quem foi? Alguém fez. É tão... Se você... O teu médico não fez. Sim, vamos lá, para que vocês possam entender. A transmutação. O que é um tumor cancerígeno se não uma doença autoimune? Algo que o próprio organismo gerou no seu bioma, correto? Sim. Se o teu corpo tem a propriedade de gerar este tumor, ele também tem a propriedade de transmutá-lo. Ele também tem a propriedade de degenerá-lo. Ele tem a propriedade de transformá-lo em células sebáceas e ser dispostas pelo organismo. O teu próprio corpo te cura. É que ainda não é permitido passar a vós a capacidade do seu corpo biológico. Se vocês puderem imaginar que a ciência do homem ainda não consegue entender 7% da capacidade cerebral, quiçá entender por um todo um sistema tão complexo que é o corpo humano, foi criado por Deus. Então, ainda a ciência está muito distante de entender o que é a máquina do corpo humano. O corpo humano, ele responde aos princípios espirituais. Ponto. Se espiritualmente chegou a permissão da transmutação, os espíritos são apenas os canalizadores. Nós, espíritos, quando precisamos interceder por vós em algum quesito biológico, nós apenas canalizamos. Porque a permissão, a origem da energia é de Deus, é Excelsius, é de um outro local. E nós somos os canalizadores. Somos como os passistas numa casa espírita. São os canalizadores das energias espirituais para transcender aos corpos materiais. Então, nós espíritos, quando fazemos incursões biológicas, nós somos apenas os canalizadores. Nós estamos na presença dos vossos corpos material, espiritual e consciencial. A Santíssima Trindade, corpo, mente e espírito. Estamos na presença e pedimos a Deus, Pai, temos permissão para sermos canalizadores da tua misericórdia? Aí nós recebemos a resposta, tem. Então a energia é lançada, nós captamos essa energia e fazemos a incursão. Não é nossa. Porque se fosse nossa, seríamos como um pai e uma mãe. Queríamos curar todos que amamos. Se fosse nossa, apenas nossa, nós não queríamos sofrimento no mundo. Seria de nossa vontade, mas não é. Nós, espíritos, temos tantas propriedades como vós, irmãos encarnados, ou quase nula. Teve a autorização de Deus e vocês foram canalizadores. Exato. Assim Vocês como... fizeram Exato. uma coisa, Assim vocês como... estavam de enfeite lá no Não, mundo. sim. Vocês estavam trabalhando. Sim. Mas só podemos trabalhar por causa dos vossos merecimentos. Está linkado. Não podemos interceder se vós não tereis merecimento. Não podemos chegar e tentar, por mais que nos doa a alma, não interceder por vós. Se não houver o merecimento da parte que te cabe, não podemos interceder. É por isso que o ensinamento de Jesus é a cada um segundo a tua obra. Não é segundo a obra. O Jesus veio e fez a obra e estamos salvos. Não é essa máxima. Jesus não salvou ninguém. Jesus só mostrou o caminho da salvação. Ele falou, olha, aqui eu deixo o exemplo do caminho que vos salvará. E foi entendido completamente equivocado. Jesus morreu para nos salvar e não foi. Ele mostrou o caminho da salvação. Cada um segundo a tua obra. Levanta-te e anda. Pegue a tua cruz e siga os seus passos. Siga os passos de Jesus com a tua cruz. É assim que é o ensinamento. Seguindo nesse caminho, o que acontece quando a pessoa se encarna, por exemplo, sem uma perna, Sim, e que é dito pra gente que chega lá e você pode ter a perna. sim. Você vai cego por uma doença, e você chega lá e você pode ficar bom das vistas. Sim. Como é esse caminho até ele ficar bom? Ok. Quando as provas e expiações da vida lhe tange ceifando qualquer parte biológica, por que te inicio a resposta com essa afirmação? Ninguém perde uma perna por acaso. Ninguém perde a vista por mero acaso. Tudo está conectado a um propósito lapidatório. Faz parte do karma no processo de melhoria e aprimoramento do espírito que está encarnado em tal circunstância.
Significa então que a falta do membro, a falta de uma faculdade corporal é apenas corporal, não é espiritual. Porém, como partes para o plano espiritual e existe uma massa chamada perispírito, que é uma cópia fiel do teu corpo biológico, da última encarnação, você parte com as mesmas estigmas do teu corpo. Então, se não tinha vista, não enxergarás, nem com o campo mental. Se não tinha uma perna, chegarás no plano espiritual sem aquela perna. O que faz com que a perna seja reconstruída ou com que a visão ou as faculdades carnais sejam remontadas no perispiritual, se não a liberdade consciencial de que aquele foi apenas um capítulo da história do livro de tua vida. Então, ao desvelar por que passou por aquela prova e expiação de perder uma perna, você imediatamente recompõe a perna no plano espiritual. Sozinho não, com a ajuda de espíritos técnicos, que tecerão esta perna magneticamente, mas segundo o teu merecimento. Voltamos ao merecimento da obra. Ninguém terás a perna reconstruída se não tiver merecimento para tal. Por exemplo, você morreu, você está ali no caixão. Não há um tempo Aí determinado. Você está no caixão sem a perna. Sim. Só que aqui você põe a perna mecânica para andar. Lá você não tem como chegar com ela. Exato. Só se o cara morto lá falar, não, meu espírito, deixa eu ir lá em casa buscar a perna também, plasmar uma perna mecânica, né? Mas a pessoa não tem conhecimento, né? Sim. Não tem esse conhecimento. Ela ficará no túmulo. Ficar bem de perna. Ela ficará no túmulo quanto tempo for necessário. Eu sempre digo isso a vocês. Mesmo que ela não fique no túmulo, ela vai ser resgatada por ter merecimento, os espíritos bons estarem lá assessorando ela, que é o caso, eu acho. Aí subiu, pra mim subiu, tá? Aí bem cuidado. Só que ele não tem conhecimento que ele pode fazer a perna de novo. Como que acontece isso? Eu quero fazer uma resposta, porque na tua pergunta tem uma resposta que é muito importante para vocês, irmãos, principalmente encarnados. Eu quero iniciar essa resposta dizendo que o Espiritismo é a única doutrina religiosa que te prepara para a morte. Correto? E eu sempre digo a vocês, o que fazemos todas as quartas, respondendo os seus questionamentos, é para que quando chegarem no seu momento de partida, vocês tenham conhecimento do que fazer. Correto? Ok. Vamos trazer um irmão que ele nasceu com todas as faculdades e todos os membros perfeitos. Em determinado momento, por uma diabetes ou por qualquer outra enfermidade ou por até mesmo uma amputação, ele perde uma parte dos seus membros. Correto? Se no momento que ele perdeu os seus membros, ele aceitou aquilo como faz parte, eu aceito esta minha privação e agradeço a Deus porque eu não ando mais, mas pelo menos eu respiro, tenho os movimentos da mão e ele passa a ser grato. Mesmo debilitado, mesmo tendo passado por esta dor que dói a alma, ao desencarnar, a perna dele quase que imediatamente se é reconstruída. Mesmo sem ele ter o conhecimento que possa ser. Exato. Porque ele aceitou a prova em vida. Correto? Agora, ele perdeu o membro. Todos os dias, até o túmulo, ele espraguejou. Ele lastimou, ele reclamou e ele se achou injustiçado. Correto? Quando que esse espírito vai ter a perna dele no plano espiritual? Quando ele se arrepender. Então, a variável tempo-arrependimento ela é incalculável. Eu não posso te dar essa resposta, porque ela é peculiar a cada um. O aprendizado, a aceitação da dor em vida, ela define muito mais a morte. Se você morrer inconformado, você vai ser o quê? Um espírito anjo? Não, tu vai ser um espírito inconformado. Não tem como. Se você acredita que perdeu a perna por uma injustiça, você vai ser um espírito o quê? Anjo? Vai bater asas? Não, você vai ser um espírito ainda com as crenças de que foi injustiçado. Então, nesse caso, Júlio, que foi o caso da perda por uma doença. Sim. Né? Agora, esses dias foi o dia do doador de órgãos. Sim. E quando é no caso da doação de órgãos, você está vivo para poder doar o órgão ainda, né? Sim. Partes biologicamente você tem que estar vivo. Né? Sim. Então, fica essa marca no perispírito da
repito, o consentimento é o mais precioso. Se quando você está em jornada, você procura os órgãos e autoriza a doação dos seus órgãos pelo livre arbítrio, nenhum dolo, absolutamente nada será imputado ao teu espírito, a não ser a gratidão de ter sido cumprida a tua vontade. Conseguiram entender isso? Calma. Já vamos chegar lá. Então, o primeiro caso é quando você consentiu. Você procurou o Estado ou o órgão que gerencia e consentiu. O teu sentimento espiritual é de que você concretizou uma caridade angelical, porque você está dando algo que te dava vida para alguém, mesmo não tendo mais. Então, talvez a tua última oportunidade de fazer a caridade no âmbito carnal. Então, quando você consente por livre e espontânea vontade em documento, significa que concretizou-se o teu desejo. Nenhum traço ficará no teu espírito. Quiçá você vai perceber, no perispírito, quiçá você vai perceber que os seus órgãos foram realocados. Ok? Quando está lá tirando, você está onde? Está ali do lado? Isso vai da sua crença, vai da vida que você teve. Se você acredita no espiritismo em que a vida segue, você morre e segue. Se você é Jeová e desencarna, você dorme. Mas eu não morri ainda. Calma. Tá ligado? Calma. Você vai para onde a tua crença te leva. Este é o ponto. A tua partida além túmulo, ela está ligada àquilo que você acredita. Ponto. Vamos na resposta efetuada. Se eu disse a vocês que quando você consente com a doação e a doação é concretizada, para você é uma caridade angelical, porque você está dando algo que te dava vida para executar a vida a outro semelhante seu. Então isso é um merecimento muito grande para aquele que conscientemente doou os seus órgãos. E para quando há uma morte cerebral e os parentes doam o órgão, e os parentes não sabiam se o espírito queria ou não, aí vai do entendimento do espírito. Se o espírito em vida não queria, você acha que ele vai querer em morte? E mesmo Não que vai. você tenha doado o escrito no Sim. governo, alguma coisa, não tem validade. Hoje eles só aceitam se a família autorizar. Seria uma Escreve. segunda opinião. Você Exato. não escrever nada, você pedir para a família, Sim. avisar a família. Mas que isso você é de doou. pátria a pátria, então não pode ser uma máxima. Isso muda de país. Tem país que nem aceita. Porém, digamos, o teu consentimento, ele é precioso. Quando você faz consentimentos em vida, você não sofre após a morte. Se Aí você já não faz foi no consentimento em vida, jornal, você vai né? sofrer a morte. Já foi no jornal antes, então, né? Em tese, não, porque a caridade Porque não é culpa tua executada. se a família quis dar. Ah, sim, no caso, se a família foi oposta àquilo, sim. Já foi uma intenção. Foi a sua intenção. É. Ok? Ficou eu respondido? quis trazer esse tema justamente para a gente pensar, porque é uma decisão difícil, sem conhecimento é difícil, com conhecimento é mais difícil ainda, por isso que eu queria cutucar você aí para te explicar do perispírito, né? Para a gente ter mais segurança de pensar. Mas esta mudança, ela se dará. Porque, em verdade, eu vos digo, quanto mais evoluído o espírito, menor a quantidade de patologias. Conseguiram entender essa máxima? A patologia existe porque somos espíritos imperfeitos. A patologia é o corretivo de nossas ações morais executadas no pretérito. Entenderam essa frase? O Douglas não entendeu muito, não. Vou refazê-la. A patologia, a doença que te visita é o corretivo dos atos errôneos que você cometeu em vidas passadas. Então, quanto mais você se aprimora, quanto mais o teu espírito evolui, menor é a necessidade de você adoecer. Então, se você entender que estamos num mundo evolutivo, ao qual ninguém retroage, o máximo estagna, podemos vislumbrar que 1000 anos à frente, do século X até o século XXI, esses 1000 anos, nós nos tornamos milhões de vezes melhores. Prospecta, então, que daqui 1000 anos seremos milhões de vezes melhores do que somos hoje. Então,
as patologias não terão mais eficácia, não serão mais necessárias. As patologias, elas existem porque enferma é nossa alma. Entendeu? Quando o espírito evolui, não há mais enfermidade na alma, então vamos reajustar apenas os traços psíquicos e psicológicos, sem a necessidade dos lapidatórios patológicos. Então, ao ponto que a própria evolução da espécie nos levará a um estágio ao qual não terás mais a necessidade de doação de órgãos, porque não terás mais a necessidade de tais patologias que quase ceife a vida de quem o sofre, esperando a benevolência e a vontade de um outro semelhante que, por muito, foi alguém que nós matamos na vida passada para ser o órgão que nos trarás a esperança. Conseguiram entender isso? Nada é por acaso. Nada. Porém, ao ponto que estamos em um planeta evolutivo e ninguém retroagindo, há de chegar ao ponto que não haverá mais a necessidade da prova e expiação por patologia. A ciência, a medicina não existirá se Deus traçou os campos corretamente e nós seguirmos esse campo que Deus traçou. Não haverá mais a necessidade da medicina, porque não seremos mais almas enfermas. Entende? A doença existe porque a nossa alma é doente, é um agente corretivo de nossas ações. É a forma que se vale da espada que ferimos, doravante nos ceifar, para que possamos sentir no mesmo peso e na mesma medida. Quando corrigirmos os nossos atos morais, não haverá mais a necessidade desses reajustes. Entende? Até lá, vamos passar por essa depuração, vamos passar por essa benevolência de doarmos os nossos órgãos, isso será uma caridade. Mas no futuro não haverá mais doença. Ficaremos espíritos puros e perfeitos. Joseph, falando assim, Vamos responder a sua hoje, calma. Uma das palavras da colega aí é o seguinte, que nós sentimos aquela, mesmo sendo decepado materno, o membro, ainda existe aquela síndrome do membro fantasma, né? Que você ainda sente coceira, você ainda sente como membro de justiça. Sim. Se alguém for lá naquele lugar lá que seria o seu pé, teria a gente coça. Sim. Então, a trela dizendo que você pode seccionar o membro, mas perispiritualmente ele continua existindo. Não. Cerceou o membro, o perispírito cerceia junto. E por que a ciência diz que É cérebro. existe a síndrome do membro fantasma? Porque é o cérebro, é a questão cerebral. É a questão cerebral. Porque o cérebro ele é dividido em 2 hemisférios. E cada hemisfério é responsável por um lado oposto do corpo. Então, quando você perde este membro e cerceia o seu cérebro de observar esse membro e engana o seu cérebro de enxergá-lo, que lá existe um espelho. É o exercício do espelho. Se você não tem uma mão e você coloca um espelho refletindo essa mão, anulando o lado que governa aquele sentido, o teu cérebro vai entender que a mão está lá. Porque o teu cérebro ele não lida com o cerceamento de membros. Ele continua pulsando a mesma quantidade de sangue, ele continua agindo da mesma proporção para que todo o seu sistema seja irrigado de oxigênio através das correntes sanguíneas. E ele é lubridiado. Essa é uma questão física, psicológica, cerebral. Não é propriamente perispiritual. O perispírito ele é uma cópia fiel do teu corpo biológico. Se arrancar a língua, não terás essa faculdade aqui. Se arrancar uma parte, não terás aqui. Porque ela, sendo uma cópia, não tem como. Ok? É a mesma coisa. Olha como é interessante para que entenda o que é uma cópia perispiritual. Como é uma cópia física. Se um espírito de mulher, ao qual 1000 anos ela nasceu como mulher, e nesta vida ela veio como homem, ela vai viver do berço até o túmulo, num corpo feminino, mas com a alma feminina. Correto? Perdão. A mulher nasceu com um corpo masculino, e nesta vida ela vai viver um corpo de homem, mas com a mente feminina. Correto? Ao desencarnar, o que ela vai ser? Homem. Ela é cópia fiel ao corpo. Aí se ela foi um homem frustrado, revoltado, porque ela não aceitou, porque ela se transmutou, ela fez todas as cirurgias para se tornar uma mulher, ela parte com o corpo masculino.
Como que ela volta a ter o corpo feminino? Quando ela aceita. Ela fala, eu vim com este corpo, eu vou aceitá-lo, não vou modificá-lo, porém, eu sou uma mulher. A escolha de gênero e sexualidade é sua. A mutilação do corpo, ele é doloso ao espírito, ao perispírito. Então, quando você mutila o corpo para ser algo que você crê, você está mutilando o perispírito. Então, isso tem dolo no plano espiritual. Agora, se você é uma mulher e nasceu homem, você não tem como ser homem. Não há como obrigar um espírito que há 1000 anos foi mulher, encarnar e ela ser um homem. Não modificar a essência, não modificar o pensamento. Isso é a base. Exato, é o pensamento. Aí agora vamos dar 2 relatos do homossexual que nasceu. Sim. 1000 anos mulher, nasceu homem. Ela passou a vida no sexo masculino como uma mulher, mas ela não fez transformação nenhuma no seu corpo. Ela aceitou essa existência. Ela aceitou. Ela desencarnou e ao desencarnar o perispírito dela era homem. Mas ela viveu uma vida aceitando a sua sexualidade. Ela simplesmente não transmutou o seu corpo. Ela aceitou que ela estava no corpo masculino e que ela gostava de outro homem. Ela aceitou e conviveu em harmonia com ela mesma. Não houve mutilação. Quando ela aceita em vida e desencarna, coisas de semanas, o perispírito dela volta a ser mulher. Se ela nasce num corpo masculino, não aceita, se revolta contra a sociedade, se revolta contra o mundo e não aceita e passa a fazer a mutilação, quando ela desencarna, o perispírito dela é uma cópia fiel. E não volta. Não volta. Vai acarretá-la para sempre. Até que, no momento oportuno, vai transmutando para que seja um espírito masculino, de fato. A mesma coisa. Então, é muito importante porque quando falamos da mutilação do corpo em propósito viril, porque temos algumas mutilações do corpo em propósito estético, que pode ser analisado de outro prisma, mas não teríamos tempo para explicar, podemos falar isso depois. A mutilação corpórea para processos estéticos, podemos conversar isso em outro tema. Mas quando você, por tua mente não concordar com o corpo que você hospeda, você passar a transformá-lo, a transmutá-lo, você está agravando um processo de que este corpo que vocês revestem, ele é sagrado. Ele é um presente de Deus. Então, a violação dele te acarretará um aprisionamento a ele mesmo, até que você aceite. Aceitou, aí as coisas mudam. Não aceitou, repito, se morrer indignado, vai ser um espírito indignado. Morrei na graça, morrei em paz. Agradecei ao corpo e segui. Ok? Quanto à mutilação do corpo por estética, convido a vocês porque é um tema bem interessante, mas isso temos que ter um estudo com um pouco mais de tempo. Vamos aqui e encerramos lá no fundo, ok? E você, vamos encerrar com você. Sim. Sim. Mas ele perguntou que tem uma parte da Bíblia que fala sobre que quando a gente chega ao céu, a gente ganha um outro corpo. Sim. E que onde isso se encaixa no que a gente está conversando hoje? Ok. Quando nós chegamos no reino dos céus, ganhamos um outro corpo, ao qual o reino da terra é o corpo biológico. Quando desencarnamos, ganhamos o corpo espiritual. O reino dos céus, na analogia bíblica, na mitologia bíblica, se trata do plano espiritual, ao qual, então, céu e inferno, onde que é o inferno? Aqui. Ok? É aqui. É estar encarnado. Na mitologia, na analogia, o inferno é aí, ó. Não é aqui onde a gente está. Aqui é o céu. Isso é mitologia, céu e inferno. Ok? Isso foi uma forma alegórica muito antiga que fora encontrado para levar a vós o conhecimento, ao qual estar encarnado é um mister de céu e inferno. E que o plano espiritual, quando você faz uma obra boa, você ganha um corpo angelical, porque você fez obra boa. E quando você não fez obra boa, você ganha um corpo não tão bom assim. Então, o corpo do céu é o teu espírito, é a essência, é a tua consciência, é o conjunto de todas as tuas vidas. Este é o plano espiritual, na analogia bíblica, que é uma mitologia,
entre céu e inferno, ok? Mas na mitologia é o corpo perispiritual, é o plano de cá, ok? É interessante essa pergunta porque eu deixo a vocês, onde que é o inferno então? Vocês passam uma vida inteira falando, não quero morrer e ir para o inferno. Mal sabem vocês que estão assando no próprio, entendeu? Isso foi uma criação da, né? Exato. Para, Para o entendimento. Você teria o domínio através do medo. Medo, exato. Né? Em relação às patologias Sim. serem consequências dos nossos atos do passado, né? Sim. Tem alguma bibliografia que explica melhor, por exemplo, essa pessoa, se ela tiver esses 5, 6 doenças, foi muito por conta disso, se ela tiver essas doenças por conta disso, tem alguma... Não há esta, digamos assim, esta biografia, este Google que buscamos lá e ele responde. Porque quando falamos em patologia para curar a alma, significa que o encarnado aceitou antes. Então é por muito chegar assim, olha, precisamos lapidar isso. Você pode passar por essa e essa, porque essa e essa patologia vai fazer com que se cumpra o teu karma. Aí você tem a opção de escolher. Então, a dor que te visita, a escolha é tua. Entende isso? Quando nasces, tem o véu do esquecimento, então não sabes. Mas quando, antes de reencarnar, você sabia exatamente qual dor iria te visitar. E você pôde selecionar qual patologia você iria suportar para aquela dor. Então, não existe uma regra máxima, porque existe a escolha. Então, várias patologias, elas lapidam as mesmas faltas, várias. Porém, quando você vai reencarnar, ele é colocado na mesa. E essa escolha, ela é individual. Então, não tem como categorizar. Essa e essa patologia é para isso, essa e essa patologia é para aquilo. E seria leviano até com o próprio entendimento da lei Mor. Por quê? Se você catalogar, você pode falar que toda mulher que teve um aborto é porque ela abortou na vida passada. Isso é um engodo. Então você estaria dando um pré-julgamento por algo que você desconhece. Então, o simples fato de uma biografia da patologia corrigindo algum ato moral, você já está catalogando, sabia. Você perdeu uma perna, você foi um fugitivo. Você perdeu uma mão, você foi um larápio. Larápio, o Douglas me pegou. Escapuliu. Escapou. Então, criar analogias categorizando seria um equívoco muito sério, porque poderíamos julgar a pessoa pela doença que ela passa. Então, não seria correto. A patologia corrige karmas, e este karma, o próprio Espírito falou, vamos por esse aqui, porque esse aqui na outra vida não deu muito certo. Então vai encaixando e você aceita, vem para a vida e passa. Ok? Aqui. Eu queria saber sobre o chip do DNA. O que está determinado? São só as patologias, como por exemplo, doença autoimune, o câncer, ou existe acontecimentos que também estão nesse DNA? Ok. Vamos só separar a tua pergunta quando você falou chip, correto? Então o chip. Não, o chip ele é um implante magnético oriundo de terceiro para fazer com que você faça escolhas que ele determina. Isso é uma coisa. Escrita do DNA é outra. Vamos falar da escrita. A escrita do DNA ela é composta por 50% do campo biológico e 50% do campo espiritual. A fecundação, o espermatozoide masculino com o óvulo feminino, cria-se a primeira célula. Essa é a fecundação. Na criação da primeira célula, 50% do DNA ele é hereditário. 25% do pai, 25% da mãe, e ali eles se definem para definir a altura, cor dos olhos, cabelo, não cabelo e etc. Então, a parte biológica consiste em 50%. Os outros 50% da escrita do DNA já estava inserida no espírito. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o perispírito do homem é alçado pelo sexo feminino, pela mulher, e nessa primeira conexão, é como se pegasse um fio do útero feminino e conectasse no perispírito daquele que vai hospedar
a ser aquele filho, aquele feto, vem o 50% tangível ao espírito. Ali é o karma, as aptidões físicas necessárias que estão pré-determinadas para assistir este encarnado. Aqui vem a patologia. Porque qualquer escrita nesse 50% espiritual definirá as doenças autoimunes. As cardíacas, as doenças, a limitação cognitiva, tudo está ligado ao 50% que veio com o espírito. Então, 50% do corpo é 25% do pai, 25% da mãe. Isso é biologia, é o que tange as características biológicas. E os outros 50% da inscrição do DNA vem do espírito. Por isso que a ciência, ela fala, essa patologia é hereditária. Aí vem e fala, mas ninguém da família teve. Como é que pode ser hereditária? Ah, mas ali teve. Então, assim, a patologia, ela traz traços de hereditariedade, porém ela não é uma regra. Por isso que a ciência não pode determinar que aquela doença é determinante hereditária. Quem não tem a hereditariedade não as terá. Porque as tem. Porque isso é a parte que cabe da escrita cromossômica que vem do espírito. Então, a dor, através da patologia, está linkada na construção do DNA, na inscrição do primeiro DNA. Inscrever o primeiro DNA é só multiplicação. Aí ele multiplica, se multiplica, se multiplica e dá origem aos vossos corpos biológicos. Ok? Então, 50% está escrito do campo espiritual. Se você terá asma, se você terá bronquite, se você terás apneia, se você terás qualquer disfunção cognitiva, motora, foi escrita no DNA da parte que cabe ao espírito, e não por herança genética do pai e da mãe. Ok? Se fosse por herança genética pai e a mãe, um casal que, tomados por droga, tem um filho, o que seria do filho? Já deixa na Cracolândia, não precisa nem levar para casa. Não precisa nem tirar do berçário. Você estaria lavrando aquele feto a ser um dependente químico. Correto? Por que ele não é? Porque apenas os traços biológicos é do pai e da mãe. Os traços da patologia, do desenvolvimento interior cognitivo é do espírito. Assim como pais e mães que nunca colocaram uma gota de droga, uma gota de álcool, uma droga na boca, pode ter filhos que venham a ter a dependência química desde pequeno. Porque é o traço dos 50% da inscrição do DNA que cabe quando nasce. Esse DNA é só relacionado a coisas patológicas, Físicas. O DNA, ele é biológico. É a sua primeira inscrição que orquestra todo o desenvolvimento. O DNA, ele é inscrito na formação cromossômica. Na parte que cabe ao homem, na parte que cabe à mulher, é a que a ciência estuda. Porém, a parte que cabe ao homem e à mulher são 50%. Os outros 50% do espírito que vai acoplar aquele útero. Por isso que define as patologias de nascimento, uma cegueira, de nascimento, uma surdez, de nascimento, a falta de massa encefálica, o desenvolvimento, está tudo inscrito ali. Autoimune também. Sim, tudo. Faz parte do que o espírito traz como carga genética de DNA. Aonde está Deus? No esperma ou no óvulo? No 50% que vem do espírito. Ok? O resto é ciência. É ciência. E que nem no caso da asma que você Não. falou. Se abrirmos... Não, é rapidinho. A pessoa não nasceu com asma, não tem asma, aí com 30 e poucos anos aparece a asma. Estava no cromossoma. Porque foi alguma coisa naquela idade que aconteceu? Sim. Não, foi no cromossoma. Não, mas aconteceu alguma coisa. Não, já estava nela, inscrito. Em outras vidas naquela Sim. idade, por isso que teve que aparecer naquela idade? Não, não necessariamente. Quando uma patologia te visita em determinada idade, é quando você está no plano espiritual, fala assim para você, Miriam, você vai ter que passar por uma asma muito aguda. Aí você fala, ai pai, não tem como mudar não? Ó, a asma é essa, aí aqui você tem essa. Aí você fala, não, deixa a asma mesmo. Aí fala assim, porém, você tem um certo merecimento. Você pode escolher em que fase da vida você quer passar pela asma. Aí você escolhe.
aqueles espíritos escolhem, a grande maioria, passar na infância. Alguns escolhem passar na adolescência. Alguns escolhem na idade adulta. Então, o tempo que você vai ser visitado é uma escolha do espírito. É uma escolha, é o livre-arbítrio. Você tem que passar por aquilo, senão você não encarna. Porque não tem nexo você encarnar sem ter que passar pelas provas. Não seria esse mundo. Então, estando nesse mundo, você tem que passar por dor, é inevitável. Então, você tem que fazer uma escolha. Aí, quando você pode escolher em qual etapa da vida você vai passar, você escolhe. Você fala assim, não, mas com 35 anos eu vou estar mais forte, vou estar mais preparada. Aí você come, está obesa com 35 anos, a asma vem e te mata. Então, essa escolha deve ser tomada com sabedoria. Então, é como a diabetes. A diabetes, ela está lá para te mostrar, para você vivenciar a dor. Se você for negligente com a tua saúde durante uma vida inteira, ela vai vir e vai ser agressiva. Se você não for negligente, você vai passar por ela como se fosse um resfriado. Então, isso está nela. Também, né? Os estágios que fazem a doença florar, digamos assim, né? O adulto, Sim. né? Que às vezes está intrínseco, mas você tem um estágio que faz... Sim, são as alavancas que fazem a eclosão. Isso pode ser dito em outro estudo. Ok? Entendido? A sua pergunta para encerrar, senão daqui a pouco... A vantagem é que o Palmeiras já jogou. Então a gente pode... Não tem Libertadores hoje. Esse é um problema que temos que negociar com o Douglas. Sobre o sexo. Por que o ser humano ele faz sexo por prazer, se é errado, e os animais não? Os animais como gato, cachorro, tem a época. Como é que a espiritualidade vê isso? Depende dos animais. O reino animal ele não é orquestrado pelo cio. Depende dos animais, não é uma máxima. O que acontece com o reino animal é que o sexo é feito para procriação. Então, o sexo para o corpo humano, ele tem uma finalidade chamada procriação. Ok? O que acontece no reino animal é que a procriação ela está mais ligada ao período fértil da fêmea. Então, quando a fêmea está no período fértil, ela solta feromônios que aguçam os machos para ter o acasalamento com a única finalidade de perpetuação da espécie. O sexo é o agente da perpetuação da espécie. Correto? Se o reino hominal ele é 50% espiritual, que é o reino nominal, e 50% animal, o sexo faz parte. Tirai o sexo do corpo humano, o que acontece com a raça humana? É a extinção certa, correto? Todas as vezes que você dola a sexualidade em qualquer espécie, ela é ceifada à extinção, correto? Ok. Só para que vocês possam entender como é grave a questão sexual quando ela é bombardeada por algum processo. Na época dos dinossauros, um grande meteoro colidiu com a Terra, inclinando o eixo da Terra, aumentando a força gravitacional. Quando você aumenta a força da gravidade, todos os corpos grandes têm dificuldade de se locomover. Não foi um meteoro que colidiu e todos os dinossauros caíram mortos. Não aconteceu isso. O meteoro colidiu, inclinou o eixo da Terra, a força gravitacional aumentou tamanha que os corpos dos dinossauros, sendo de grande proporção, não suportaram a força da gravidade. Quando você é muito obeso, você tem facilidade em andar daqui na esquina? Não. Se você é muito, muito obeso ao ponto de não conseguir levantar da cama, você consegue procriar? O que te mantém na cama é o teu excesso de peso por causa da força gravitacional que te aprisiona. Não é fraqueza muscular. Os dinossauros foram extintos porque a força da gravidade aumentou tamanha que os seus corpos voluptuosos foram tamanha que eles não conseguiram se locomover. Se não se locomove, não alimenta e não procria. Se não procria, a espécie está fadada à extinção. Isso é desde o princípio. Tirou a sexualidade, tirou o sexo do reino animal e do reino nominal. Você ceifa a raça dessa espécie. Você extingue ela. Então, falar que a sexualidade é um erro, é um pecado, é não acreditar que ela faz parte da perpetuidade da espécie humana. Se todos acreditarem que isso é um pecado, não existe mais raça humana. Sim, é só para... Não é esse entendimento.
entendamos, o que difere o ser pensante, o reino nominal, do reino animal, são os instintos sexuais, que não tem a ver com sexualidade. A sexualidade para o corpo humano ela é biológica. O sexo feminino tem o seu período fértil e ela agita-se para procriação. E o masculino sente esse prazer e coabita neste período. Quando nós, por escolhas, nos desvirtuamos através do uso equivocado da sexualidade, nós vamos tolindo o que é envergadura moral. Tipo, abusos sexuais, todo o excesso. Isso fazemos desde os primórdios da humanidade. E isso gera para nós, espíritos deste planeta, karmas a serem lapidados sexualmente. Então, muitos são os nossos irmãos encarnados com alto grau de inclinação sexual, que não tem a ligação com o sexo propriamente dito, mas é inclinação psicológica, ou de dominação, ou de submissão, ou de qualquer outro sentimento, por efeitos, consequências de seus atos do passado. E outros são irmãos encarnados que são assexuados, que não têm a inclinação sexual, que só respondem ao sexo através dos instintos animais. Porém, as ações perante ao ato sexual, isso chama-se sexualidade, é diferente de sexo. Então, no próximo estudo, se quiserem entrar neste assunto, perguntai qual a diferença do sexo e da sexualidade. Uma é animal e a outra é emocional. É aqui que se difere a raça humana do resto das raças do reino animal. É a sexualidade. Ok? Essa sexualidade ela pode ser equilibrada ou desequilibrada. Aí nós podemos mergulhar neste assunto. Ok? Vamos encerrar porque vai dar 2 horas. Hoje vamos ter o abraço rapidinho.